Vamos já começar, tá, pessoal? E agora hoje a gente vai falar sobre o princípio da escuta, tá? E aqui ele começa assim: a lei espiritual que dá destino. A fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17. Desde que me entendo por gente, eu corro atrás de sabedoria. Essa foi uma das grandes buscas da minha vida. Amadurecer, polir meu comportamento, aprender a falar e saber tomar decisões assertivas. Quando comecei a me dedicar a esse tema, logo aprendi que o oposto da sabedoria é a insensatez. Basicamente, o insensato. Palavra que aparece muito no livro de Provérbios. É aquele que ouve aquele que não ouve a quem precisa ouvir. Aquele que fecha os seus ouvidos para os conselhos, para a verdade e até para o óbvio. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Provérbios 17:25. Então aqui ele já começa o capítulo com uma lapada, né? Falando pra gente o quanto a gente erra em só querer falar e não saber ouvir. E quando eu me deparei com esse capítulo aqui, eu parei muito para pensar em momentos em que eu não escuto algumas pessoas ou alguns conselhos que eu não, já não escutei alguns conselhos e eu acabei me deparando, batendo a cara na porta diretamente, por não ter escutado alguém que já tinha passado por aquilo, por não ter escutado alguém com mais experiência, por não aprender a apenas parar, ao invés de falar, ouvir o outro, mas ouvir, não só escutar, porque às vezes a gente para, só escuta a pessoa e tipo entra no ouvido e sai no outro. Então, tipo assim, eu vi um meme esses dias que uma menina, acho que é do Big Brother, não sei, que ela tava falando, você tem uma boca falar e duas para ouvir, então você tem que escutar. Então, tipo assim, com certeza eu vou falar, tipo, a gente foi feito com dois ouvidos para a gente escutar mais, para a gente ouvir mais a pessoa do que falar. E como a gente tinha falado ali no princípio das palavras, a gente tem que pensar antes de falar qualquer coisa para o próximo com a gente. Porque às vezes uma palavra pode acabar com o dia de outra pessoa. Então, se a gente não para, não escuta o conselho de outra pessoa, a gente consegue ferir mais com palavras do que com um tiro de bala uma outra pessoa. Então, seguindo aqui o capítulo, ele fala muito sobre o insensato. O insensato faz tolices, não escuta instruções, rejeita a repreensão. Então, a chave para que os seus ouvidos se abram e escutem as pessoas corretas, chama-se sabedoria. Só falará para muitos aquele que muito já escutou. Isso é regra. Tudo aquilo que damos ouvido é plantado em nossos corações, como a semente em solo fértil. E o que entra em nosso coração determina nossos pensamentos e opiniões. Se há poder de fala, então certamente há poder de escuta. Quando uma empresa de pequeno porte cresce e começa a faturar milhões mensalmente, uma das primeiras atitudes que a diretoria toma é montar um conselho board, um conselho de administração. É uma equipe com o poder de aconselhar, direcionar e supervisionar os negócios de uma organização. O empresário convida executivos e profissionais experientes para o trabalho. Assim, um grupo de especialistas guia com conselhos adequados para garantir o crescimento desejado. Da mesma forma, quando coroado um rei ou rainha, também precisa de bons conselheiros, como o líder Josué, grande conquistador hebreu, que, depois da morte do libertador Moisés, maior profeta do judaísmo, liderou o povo para conquistar Jericó.
Alexandre o Grande foi um dos maiores, mais notáveis guerreiros e estrategistas da história. Ele era macedônio de 20 anos, ele era da Mace... ele era um macedônio de 20 anos que mudou o curso da Europa e da Ásia, com sua ambição e inteligência. Maomé II, conquistador, invadiu e derrubou e dominou a grande Constantinopla, atual Istambul, que era a capital do Império Bizantino na época. Todos eles ouviram a voz da experiência. Um presidente eleito faz o mesmo. Ministros são escolhidos para ajudar e cuidar de uma nação. Pessoas que lideram o espírito humano, como Martin Luther King Jr., também precisam de um círculo de conselheiros. Tanto os empresários como os governantes precisam de pessoas de confiança e cheias de sabedorias às quais darão ouvidos. Ouvir é uma qualidade dos vencedores. Então, aqui ele já começa falando sobre o quanto quando uma empresa ela cresce, quando ela se torna uma empresa multimilionária ou bilionária ainda, uh, eles formam um conselho, um, 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 um conselho onde aquelas pessoas vão aconselhar a pessoa que está tomando de conta da empresa. Então, nós precisamos também de pessoas que possam estar ali nos aconselhando e nos levando ali para o caminho onde a gente quer chegar. Entendeu? Por exemplo, eu hoje em dia eu tenho uma pessoa que cuida da parte que me aconselha com a parte de finanças. Eu hoje em dia, porque eu vim de um lar onde eu não tinha muito como que eu posso? Não tinha muito conhecimento com relação a estudo de finanças. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro, o que que eu fiz? Eu fui atrás de uma pessoa que sabia com relação a finanças. Aí, hoje em dia, eu tenho uma pessoa que me aconselha com relação ao relacionamento, porque também já não fui uma pessoa que não tive um bom relacionamento, bons relacionamentos. Então, a gente tem que ter conselheiros para tudo, para todas as áreas da nossa vida, mas conselheiros que você olha para eles e fala assim, putz, essa pessoa já teve sucesso no mundo em que eu quero também ter sucesso. Então, eu vou pedir ela para me aconselhar com relação a isso. Então, hoje eu tenho um conselheiro com relação à área de finanças, conselheiro com relação à área de relacionamentos, conselheiro com relação à área espiritual também, mentores com a área espiritual, mentores com relação à área de mentoria também, para me ajudar também com relação ao que eu posso fazer, o que que eu tenho que eu não tenho que fazer, entendeu? Então, para tudo isso, quando você começa a crescer, você tem que ter pessoas, formar um grupo de pessoas ao seu redor, onde elas possam te aconselhando e você possa estar ouvindo elas. Isso, assim, eu procurando conselhos com pessoas que já estiveram ali no seu lugar, que já passaram por isso, que sabem o que você está passando para te ajudar naquilo. Você escutar, você ouvir, de sentar e ouvir a pessoa e colocar em prática, e não só escutar e tipo, ouvindo esse do outro, entende? Então, aqui vocês estão fazendo mesmo. Ah, eu quero crescer no digital, eu quero ter algo no digital. Então, vocês buscaram conselheiros, mentores, que já passaram pelo que vocês passaram, pelo que vocês estão passando, tiveram ali momentos ruins e então, tem toda essa experiência, testaram muito e vocês estão ali fazendo o que eles já, a estratégia que eles estão passando para vocês. Vocês estão ali seguindo os conselhos deles. Mas aí vocês têm que colocar em prática, vocês têm que ouvirem, realmente ouvirem. Às vezes eu paro, eu penso, será que vocês estão me escutando o que eu estou falando realmente? Ou eles estão só. Se vocês estão me ouvindo, eles estão só entrando no ouvido e saindo do outro. Porque às vezes eu falo com uma pessoa e eu pergunto umas 3 vezes a mesma coisa e falo assim, realmente, ela falei, porque eu mandei para ela, porque não é possível. Porque, tipo assim, é isso, gente. É vocês. Ah, eu vou colocar em prática isso, mas será que se o meu mentor já passou por isso?
Pergunta. Ai, mas eu quero fazer isso aqui. Mas será que meu mentor faz isso? Ou é só coisa da minha cabeça querendo me colocar em uma situação que eu não quero ou voltar para os meus padrões? Deixa eu perguntar. Não custa nada, não custa nada você perguntar. Ah, não quero, tenho vergonha de perguntar ali no grupo. Pergunta no privado, tenho vergonha de perguntar no privado, pergunta no grupo. Mas ele demora muito para responder no privado. Também somos seres humanos, mas a gente responde do mesmo jeito. Gente, tem que ter um conselheiro em sua vida, gente, para tudo, entendeu? Para espiritual, para a área sentimental, para a área de finanças, para a área de negócios. Vocês têm que começar a procurar pessoas que já passaram por isso e para vocês começarem a ter essas pessoas do seu lado. Mas também uma das coisas que a Elisane falou na última mentoria é: tenha pessoas em cima, pessoas ao meio e pessoas abaixo. Não dizer que abaixo uma pessoa ruim, não. Pessoas que estão começando ali, que ainda tipo, não entende muito, que você possa ajudar elas e puxar elas. Pessoas de cima que já sabem mais do que você, para você pegar delas, repassar aquilo. E pessoas do meio também para andar junto com você. Então, gente, vocês têm que ter tudo isso. Mas sempre escutar, sempre ouvir as pessoas, ao invés de deixar entrar no ouvido e sair no outro. Ouvir com isso aqui, que foi o que Deus deu para a gente poder pensar depois que ouvir e falar assim, certo, será se é o certo ou será se é o errado? Ele fala muito de que as pessoas escutam muito as outras pessoas e elas deixam aquilo entrar na sua mente subconsciente, deixando entrar na sua mente subconsciente, as pessoas começam a agir daquela forma, daqui, com a forma que elas, tipo assim, são crenças. Ele está especialmente falando sobre crenças aqui, que a gente deixa as pessoas colocando crenças na nossa cabeça entre o nosso subconsciente que a gente vai começando a agir daquela forma como aquela crença demanda. Aí a crença ela coloca dentro sobre o nosso gosto, sobre o que a gente vê, sobre o que a gente ouve. Então, tipo assim, não deixa, questiona tudo que as pessoas falam para você, questiona o modo como. Se você assim, não tá isso. Não sei. Questiona, para não deixar uma crença entrar na sua cabeça e depois você tem que criar mais novas crenças a partir daquilo que a pessoa te falou, entendeu? Então, orgulhosos, sabichões, ignorantes, hipócritas e religiosos geralmente não escutam ninguém. Tipo, os que querem vencer se esmeram nisso. Mas Alexandre o Grande ouviu ninguém menos que Aristóteles, o ilustre filósofo e pensador grego. O Dr. King foi à Índia ficar um mês inteiro aprendendo mais sobre Mahatma Gandhi. Josué escutou Moisés por toda a vida. Todos eles seguiam esse princípio milenar. A sabedoria milenar confirma a importância de ter pessoas sábias quem escutar. Aqui ele fala, Provérbios 11:14. Sem orientação, a nação cai, mas a vitória se alcança com muitos conselheiros. E aqui também, o último parágrafo desse ponto aqui. Todos os que têm uma vida influente, porém leve, nessa peregrinação terrena, ouvem as pessoas certas e se preocupam com os que com quem, com o que e quem vão escutar. Na sua vida, se você deseja alcançar a verdadeira sabedoria, não pode ser diferente. Por isso, esse capítulo vai começar treinando a sua escuta. Então, aqui tem uma outra parte aqui, onde ele faz, tipo, eu não vou conseguir fazer com vocês, mas é um exercício, onde ele mostra tem várias situações onde você vai colocar sim, mais ou menos ou não. Se você escuta ou não essas pessoas, entende? Ou se escuta ou não o que as pessoas falam com relação a isso. Aí aqui no final ele vai colocar tipo para você somar e para você subtrair o quanto você precisa prestar mais atenção no que as pessoas falam e do quanto você já está prestando muita atenção no que as pessoas falam. Então, esse exercício aqui fica para quem já tem um livro.
que também não é muito bom, tá? Isso aqui ele tá dando a parte prática e não, a parte teórica e a parte prática também para as pessoas. Então, eu sugiro que quem não tem o livro, ou quem tem o livro online também, faça. Ou então, quem não tem o livro, busque. Acho que a Elisiane mandou lá o online, lá no grupo, chininho de façam também, tá? E aqui para o próximo parágrafo. É muito importante avaliar a nossa capacidade de escuta, porque nem sempre ouvimos direito. Quem nunca tomou uma decisão baseada em algo que escutou e depois se arrependeu? Acredito que todos nós já fizemos isso em algum momento da vida. Ouvir errado é pior que não ouvir, entendeu? Ouvir errado é pior do que não ouvir. Então, parem e escutem bem o que a pessoa está falando e tomem bem a sua decisão baseada nisso, ao invés de como um fofoqueiro faz, né? A fofoca chega de um jeito, a pessoa escutou de um jeito totalmente diferente, passa para outra pessoa já aumentando ou diminuindo, a outra pessoa já vai, escuta de um jeito totalmente diferente, já vai passar para outra. Quando chega em na pessoa, não sei se vocês já ouviram isso, se vocês já ouviram isso, mas é muito isso. As pessoas escutam o que elas querem escutar, e não elas não ouvem as outras pessoas também. Ah, não, todos nós somos assim. A gente filtra a gente filtra pelas crenças que a gente tem em nossa mente, tá? A gente não vai muito pela, ai, meu Deus do céu, eu escuto a pessoa de forma, estou escutando ela aqui, um conselho dela e tal, vou aplicar. A gente não é assim, tá? A gente escuta, mas a gente filtra pelas crenças que a gente tem na nossa mente, no nosso inconsciente, e aí a gente entende daquela forma. Por exemplo, a pessoa pode estar falando de uma forma totalmente boa para você, mas você, como você já tem uma crença diferente de não querer escutar a outra pessoa e tudo tal, você acha que você é o centro, que tudo que você faz é o centro, você e fala assim, ah, eu vou fazer do meu jeito, aquela pessoa não sabe nem o que ela está falando. Talvez ela esteja passando, ela já tenha passado por aquilo, entende? Então, ouvir errado é pior do que não ouvir. Você acredita que, mesmo com todo o conhecimento e sabedoria que conquistei até aqui, você acredita que, mesmo com todo o conhecimento e sabedoria que conquistei até aqui, há cerca de 3 anos caía um golpe de investimento em criptomoedas? Ouvi dizer que o Bitcoin era uma nova tendência no mercado financeiro e, infelizmente, ouvi a informação pela metade. Não adiantava investir em Bitcoin ou em qualquer outra moeda digital, a não ser através de uma plataforma exclusiva e oficializada. Como eu escutei mal, investi errado e perdi tudo que coloquei lá. O orgulho de achar que eu era um bom investidor me fez fechar os ouvidos para conselhos. Eu era amigo de grandes investidores do país e me recusei a escutá-los, mesmo tendo sabedoria para algumas coisas. Agir com insensatez. Insensatez é não escutar as outras pessoas, não ouvir as outras pessoas. Se você já captou a importância suprema de ouvir, precisa anotar que escutar certo e por completo é fundamental, entende? Mas não para por aí. Quem você ouve ou de onde você tira suas informações também é fundamental. Então, por isso, como eu falei para vocês, a gente precisa ter um círculo ali de pessoas que aconselham a gente, que já tenham passado por aquilo na vida, para a gente pegar aquilo e trazer para a gente os conselhos deles para a gente, entendeu? E evitando tragédias. Certa vez foi procurado por uma pessoa que buscava um conselho. Eu já tinha, em certo aspecto, tomado uma decisão que eu julgava ser fundamentada em sentimentos transitórios, mas que contava com o apoio de conselheiros que pareciam pertinentes à situação. A história que conto a seguir é real. Um empresário e influenciador brasileiro me procurou e perguntou que se poderíamos nos encontrar para uma conversa. Tivemos um almoço no início da conversa, foi bom.
de conteúdo leve. Ele me contou que estava feliz com os grandes resultados, que tinha acumulado tanto financeiramente, como em seu casamento, parecia que tinha uma vida feliz. Contudo, essa sensação durou pouco. Não demorou até ele entrar no assunto que realmente o motivou a me procurar, uma briga com seu pai. Esse jovem bem-sucedido é filho de um homem rico e repleto de realizações. O pai construiu um negócio do zero e incluiu o filho na empresa. Apesar de os dois serem juntos um sucesso empresarial na área em que atuavam e de terem o mesmo sangue, havia tempos que já não se davam bem. Com o passar dos anos, a desavença familiar aumentou. O que poderia ser resolvido dentro de casa, no ambiente familiar, agora estava prestes a se tornar um caso judicial. O jovem me contou que o pai dele estava se negando a pagar uma dívida com um ex-executivo da empresa, que processou pai e filho. Além disso, o pai também se negava a repartir com o filho parte de um lucro, ainda que o filho estivesse ajudando a construir esse resultado com muito esforço. A soma das situações fez esse homem se decidir a procurar a soma das situações fez com que esse homem se decidisse a procurar, a procurar e processar o pai, daquele a quem devia a vida, a fim de pedir uma indenização milionária. Ninguém tomou uma decisão como essa da noite para o dia. Não é algo que acontece porque filho acordou chateado ao receber o primeiro não da sua vida. A decisão de ir à justiça contra o pai também não era uma ideia ferramentada apenas por pensamentos da cabeça dele. Antes daquele almoço comigo, ele tinha conversado com outras pessoas que o apoiavam e construído o que parecia ser a melhor solução para o problema. Então eu perguntei: você quer processar seu pai? Ele respondeu, né? Ele me deve dinheiro e não quer pagar, disse ele. Com essa resposta, percebi que aquele jovem de olho nos milhões de reais estava com muita vontade de entrar com a ação. Também, logo entendi que, ao me procurar, ele buscava outra opinião, uma vez que tinha conseguido apoio para a ideia do processo. Caso contrário, simplesmente teria contratado advogado e dado a entrada no processo judicial. Eu ouvi pacientemente, prestei atenção em cada detalhe da história e também na sua indignação. Aquele jovem sentia-se desprestigiado e verdadeiramente trapaceado pelo pai. Na cabeça dele não havia nada mais justo do que buscar uma indenização pelo que ele considerava um dano e colocar no bolso o valor ao qual imaginava ter direito. Foi quando lhe fiz uma pergunta que precisava. Você sabe qual é o primeiro dos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés que tem relação com os demais seres humanos? Então, ele disse que não sabia. E eu continuei. Essa história está registrada em Êxodo, o segundo livro da sabedoria milenar. No versículo 12 do capítulo 20 está escrito: honra teu pai e tua mãe. Você acha que, ao processar o seu pai, cumprirá esse mandamento? Mas ele não quer me pagar o dinheiro que é meu por direito. Ele retrucou. Aí o autor aqui do livro falou: não foi isso que eu perguntei. Disse eu, para trazê-lo de volta ao foco. Esse código foi escrito há milênios e continua dando resultados positivos até hoje. Ele então me respondeu com um tímido não. Como ele havia me procurado com a intenção de pedir conselho, fui direto ao ponto com muita franqueza. A sabedoria milenar é muito precisa em suas palavras. O texto não diz que temos de honrar nossos pais e nossas mães somente quando eles são legais e justos com a gente. Diz que devemos honrá-los quando nada mais, em exceção, é claro, de pais abusivos, mas em tudo.
Agora, não sendo o caso, isso significa que a honra deve ser dada aos seus pais durante toda a sua vida, independente do tipo de pai que você tem. É um princípio a ser seguido. Aí aqui tem uma frase que ele coloca: princípios não devem ser quebrados apenas porque no momento achamos que não são justos. Minha conversa com o jovem empresário durou apenas mais alguns minutos. Esse tempo foi suficiente para que ele, um homem inteligente, pudesse observar meu conceito baseado na verdade de Êxodo e mudar de ideia. Sei que o tema da conversa era uma fortuna, mas precisamos manter em mente que milhões de reais não são nada comparados aos problemas que a quebra de um princípio milenar pode causar. E aquele jovem empresário entendeu perfeitamente o alerta. Alguns meses depois, nós nos encontramos por acaso em uma festa. Com um sorriso enorme no rosto, ele me agradeceu pelo conselho que eu lhe havia dado e a decisão que ele tomou de ouvir o que diz a sabedoria milenar e honrar seu pai deu início a uma nova fase na sua vida. Além de ter criado projetos que ampliaram sua fortuna nos meses seguintes e de ter ficado conhecido como um fundador de um grande negócio e não como alguém que ganhou dinheiro na justiça processando o pai, ele ainda melhorou substancialmente sua relação com o seu pai. Tão importante quanto ouvir conselhos é ouvi-los das pessoas certas, quem tem como base os princípios imutáveis. Aquele jovem já tinha ouvido palavras que confirmavam que esse modo de conhecimento não era certo. Contudo, a multidão de conselhos escolheu seguir aquele que continua, continha princípios milenares e escolheu o resultado de sua escolha positiva. Então, ele nada mais, nada mais justo do que escutar conselhos é escutar conselhos das pessoas certas. Então, se vocês param para ouvir qualquer pessoa, não vai garantir que você está fazendo o que é certo. Não vai garantir que você vai estar tomando a decisão certa. Então, vocês têm que, como eu já falei para vocês, ouvirem todas as pessoas e tirarem as conclusões de vocês. Então, não tem como eu procurar uma pessoa para me dar conselhos sobre finanças se aquela pessoa tem, tipo, uma, não sabe nada sobre finanças e a vida dele com relação a finanças é, tipo assim, um caos. Não tem como procurar uma pessoa para me dar conselhos sobre casamento ou sobre matrimônio se aquela pessoa tem uma vida destruída com relação ao matrimônio. Não tem como eu procurar pessoas para me dar conselho no digital se aquela pessoa não tem nenhum resultado com relação ao que ela faz. Entende? Então, ah, nós temos que ter sempre pessoas que já passaram por aquilo, que possam nos dar realmente conselhos com relação àquilo e que a gente possa ouvir e não apenas só deixar entrar no ouvido e sair no outro. Se esse cara tivesse pegado, e se ele não fosse sábio bastante, porque ele já havia construído milhões, então ele já era uma pessoa sábia. Então, se esse cara não fosse sábio bastante para procurar uma pessoa para falar sobre essa decisão dele, ele teria processado o pai dele e ido pela cabeça de outras pessoas que também só pensam no dinheiro, entende? Então, ele procurou um conselho de uma pessoa sábia com relação a casamento, com relação à família, com relação a isso, para ele, porque ele sentia que ele não ele realmente não poderia, acho que no fundo ele sentia que ele realmente não poderia processar o pai dele. Porque, gente, uma coisa eu digo, por mais que seu pai e sua mãe, eles tenham te deixado, eles tenham te abandonado, eles não sejam bons pais ou boas mães, cara, uma coisa eles te deram e você nunca vai poder, nunca, nunca na sua vida você vai poder pagar seus pais, que é a sua vida. Nunca, jamais. Você tem a gente tem uma dívida enorme com os nossos pais, que é a nossa vida. Eles não devem nada pra gente.
absolutamente nada, 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 nada. E se esse cara tivesse pegar, vou processar meu pai por conta de dinheiro? Isso são bens materiais. O dinheiro, ele serve, sim, nas áreas onde ele pode nos dar um retorno, onde ele tem funcionamento. Em outras áreas, como a vida familiar, ele não serve. Que são de pessoas para pessoas, entende? Então, gente, conselho é, parem, escutem, escutem mesmo, não, 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 não parem e só deixem entrar em um ouvido e sair no outro. Parem, escutem mesmo o que a pessoa está falando para você, absorvam aquilo, questione se realmente é certo ou errado e depois tome uma decisão. Ao invés de jogar palavras ao vento, só o que vem na minha mente, eu vou jogar aqui no ao vento e tô nem aí pro pessoal, eu vou só magoar as pessoas e ferir, lançar flechas neles e de palavras e não tô nem aí para eles que eles se ferrem mesmo, desculpa o palavreado, mas escutem. Ah, mas aquela pessoa me xingou, xingou minha mãe, não sei o quê. Você sabe o momento em que essa pessoa está passando? Qual foi, ah, ah, qual foi a educação que ela teve com relação em casa? Para ela tá trazendo tudo isso para você, uma forma como ela se expressa. Você, uma coisa é, você já tem noção de tudo isso. Aquela outra pessoa, ela não tem. Você tem que saber agir ao invés de reagir aos impulsos que as pessoas estão fazendo para você, entende? É difícil. Não vou dizer que é uma coisa que é fácil para a gente estar fazendo. Ver uma pessoa falando grosso, falando alto com você, gritando com você, e você só se mantém calmo. Você respirar fundo, olhar para eles e falar assim: talvez essa pessoa não esteja num momento bom de vida. Talvez ela só esteja explanando tudo que está dentro dela, tudo que ela está pensando, mas ela não teve mesmo aconselhamento que eu tive, ela não teve a mesma educação que eu tive, ela não teve os mesmos estudos que eu tive, porque senão ela não estaria assim. Escuta, agora isso sim, é escutar no ouvido, sair no outro, mas pensar no que a pessoa está passando também. E terminando aqui essas páginas aqui para a gente continuar na sexta-feira esse capítulo. Ouvir a pessoa certa garante a decisão certa. Então, esse é um dos princípios minerais, ouvir. A gente vai continuar o capítulo na sexta-feira. Eu espero que a partir de hoje vocês, e a partir de quando a gente terminar esse capítulo na sexta-feira, vocês comecem a tomar decisões certas, ouvir as pessoas certas, procurar conselhos. Ah, se não te parece com aquele conselho, procure conselho com outras pessoas. Ah, mas procure conselhos com pessoas que realmente já têm os resultados que vocês querem ter, querem alcançar, entende? Não adianta você procurar conselhos de vida com uma pessoa que não é sábia com relação à vida, que não tenha, não possa ter passado por aquilo, ou só ir com as suas amigas ali fofocar, ai, mas está acontecendo isso na minha vida, aí a outra, ai, mulher, faz isso, todo conselho errado. E aí você vai, pega, faz o que a sua amiga falou para você, sendo que ela nunca nem passou por aquilo. Ah, mas ela fica assim, ah, mas eu acho que você deveria fazer isso. Mas pergunta para ela se ela já passou por algo parecido, ou por a mesma coisa que você está passando. Talvez não. Mas se ela já passou, ela pode estar conselhos. E vai de você se quer ouvir ou não esse conselho dela. Então, princípio da escuta. Vamos treinar a escutar mais as outras pessoas, ouvir mais e ouvir com atenção no momento presente, ao invés de a gente só parar, sair no ouvido, entrar no ouvido e sair no outro.
escutem ou ouçam mais, mas também se for de uma pessoa que você acha que não tem toda essa. Se vocês acham que é de uma pessoa que não tem ainda essa desenvoltura, essa experiência, escutem, do mesmo jeito, escutem a outra pessoa, mas filtrem o que ela está falando, porque as pessoas tendem a colocar crenças negativas na nossa mente. É muito mais fácil colocar uma crença negativa na sua mente, pelo que você escuta, do que uma crença positiva. Porque eu estou lá todos os dias falando para vocês que a pressão de coco que eu mandei para vocês funciona, mas ainda tem gente perguntando se funciona ou não. Talvez seja uma crença negativa que a pessoa tem, que ela tem que mudar, que ela tem que ver ali na prática, entende? Então, assim, sabe? Ouçam, escutem. Então, o meu conselho de hoje, quarta-feira, é: passem aí o restinho da semana ouvindo mais ao invés de falar. E se for falar, pensa antes de falar. É bem difícil, mas a gente consegue, tá? Pessoal, a gente se vê sexta-feira para o término desse capítulo que está sendo incrível. E tamo juntos, tá? Até a próxima, pessoal. Os atrasados nem chegaram agora. Tchau, tchau, pessoal. Tamo junto. Tchau.